Gente, uma boa noite. Hoje nós estamos fazendo mais do que uma live exclusiva, porque nessas 50 lives que nós já fizemos, nós nunca falamos de cangaço, né? Nós nunca falamos de cangaço, nem na live, né, Pai Cléber? Nunca fizemos um vídeo no YouTube, nós nunca apresentamos o cangaço para as pessoas que não estão no nosso terreiro, né? No nosso terreiro a gente sempre fala de cangaço, eles são linhas chamadas no dia a dia na nossa casa, né? Mas a gente não tem muito aberto isso, né? E eu acho que o Corona, o ponto positivo do Corona nos ajudou e nos impulsionou a abrir essa linha, que é muito importante para a Umbanda, né, pai? Boa noite, Pai Bom abençoe a todos. A linha de cangaceiro é uma linha muito importante, é uma linha que poucas casas hoje em dia cultuam, né? O mistério ainda não está completamente aberto, né? Mas assim como a gente tem o exemplo do Zé Pilintra, né? A gente tem dos cangaceiros. E os cangaceiros, eles estão vindo de fora. Eles vão entrando na linha de baiano. Eles vão entrando na linha de baiano e vão ficando. E muita gente nem percebe a existência deles lá dentro da linha de baiano. Sim. E são poucas casas que trabalham com uma linha exclusiva de cangaceiro. Perfeito. Gente, Pai Cléber você já conhece, né? Ele é meu pai de santo, ele é meu irmão, meu amigo, ele é tudo na minha vida, né? Eu vou falar uma coisa que a gente realmente sabe que a morte, ela faz parte da vida, mas eu não consigo nem pensar na morte dele, que eu já sofro sozinho, porque eu não consigo ver a minha vida e eu terreiro sem o Senhor. Porque, gente, nas primeiras experiências de Umbanda, estava ele do lado. Né? Minhas dúvidas que eu tinha, estava ele do lado. Primeiros guias que eu cambonei, quando eu tinha 12 anos, foram os guias dele. Né? E os guias dele me ensinaram muita coisa. Então, ele marca a minha vida, ele é muito importante para mim. Eu amo ele muito, ele sabe disso já. Ele é importante para mim e sempre vai ser. E eu nem quero pensar nesse dia, viu, Fábio? Porque eu vou ficar, eu até estou me preparando, porque eu tenho que ter estrutura, porque eu não vou aguentar. Mas, assim, gente, é brincadeira, tá? Só para demonstrar isso, só para demonstrar o tanto que ele é importante na minha vida e no tempo da luz dourada, tá bom, gente? Porque ele realmente, além de ser uma pessoa com muito caráter, muita ética, né? Ele é uma pessoa que nós amamos demais, tá bom? Então, vamos começar. Eu chamei ele para falar de cangaço, porque ninguém aqui tem mais conhecimento de cangaço do que ele, né? Eu acho legal o senhor falar um pouquinho, rapidamente, da sua história, quando o senhor teve a primeira contato com o cangaceiro, né, e como isso aconteceu. Acho que vamos ficar válido. A primeira casa na casa que eu nasci espiritualmente, né, ela tinha um mentor que era um cangaceiro. Isso há 30 anos atrás, era o que hoje é difícil, naquela época era muito mais difícil, era difícil você ver um cangaceiro. E lá ele era o mentor da casa. Então eu convivi com isso, né? Eu convivi com o cangaceiro. Então eu aprendi o dia a dia com os cangaceiros. E essa foi minha forma de entender o cangaceiro.
E ainda falta muito para a gente entender, porque eles não abrem completamente esse mistério assim. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu assimilar boa coisa. Só para vocês terem uma ideia, gente, o chapéu que está ali na frente do pai Clério, que é o chapéu do cangaceiro dele, só tem 30 anos. Tá? É pouca coisa. Eu nem nasci e ele já tinha esse chapéu. Tá? Então é pouca coisa, é pouca história de cangaço aqui. E os pontos ainda que a gente canta é mais bem ainda. É a mesma coisa. Esse ponto que a gente abriu aqui, que é o do Purisco, que a gente abriu a live cantando, ele é um ponto, além de ser um ponto muito antigo, um ponto que a gente chama de raiz, né? Os pontos raiz, eles são pontos, gente, quando a gente fala e caracteriza que aquele ponto é um ponto raiz, são pontos que têm mais de 100 anos, são pontos antigos, são pontos que vêm numa linhagem familiar que é passado de pai para filho, uma coisa realmente ancestral, né, pai? Não é um ponto de agora, não é um ponto de... tem fundamento, é um ponto que tem base, que muito terreiro canta, né? E esse ponto de cangaceiro, gente, ele é um ponto muito bacana, né? E ele fala de várias coisas, e a gente depois vai mais para frente explicar um pouquinho de cada coisa. Que ele fala um exemplo, né? No terreiro lá de casa não se vai com vassoura, varre com ponta de faca e a faísca que é gente boa. E aí essa parte da faísca que é gente boa, a gente sempre ficava na dúvida, depois a gente vai explicar. Mas a gente só vai explicar quem ficar até o final da live. No final da live a gente vai explicar para vocês o que é isso, tá? Então vamos começar um pouquinho para falar, né, para vocês de onde vêm os cangaceiros, né? O berço do cangaço, onde que vem os cangaceiros, que é bacana a gente falar, né? Então os cangaceiros e o povo do cangaço vem do sertão, né? Vem lá do norte, vem lá das terras do Cerrado, que é onde realmente eles têm a sua base, né? Terra seca. É a terra seca. Eles estão acostumados e habituados com esse clima, né, pai? Terra seca, chão de terra bem com pouca água, né? E as ervas daquele clima, né? Então, assim, eles usam muita jurema, angico, porque são árvores que tem no cerrado. E resistem a esse tipo de clima. Cactos, né, pai? Eles gostam muito de cactos. Boa noite, gente. Oi, Mônica. Estava no bastidores hoje, mas veio Boa noite, gente. Oxalá abençoe a todos, peço a bênção de todos. Eu fiquei com uma dúvida para perguntar para o pai Clélio como chamava o nome do cangaceiro, do primeiro pai de santo dele. Porque eu fiquei com dúvida, né? Porque já que é um cangaceiro demais, assim, se a gente está falando de mais de 30 anos atrás e ele já está aqui no terreiro quase 20, então a gente está falando aí de mais de 40 anos, né, atrás. E se esse pai de santo já tinha um terreiro, quando o pai Clélio chegou lá, ele já deveria ter um terreiro há pelo menos uns 15, 20 anos. Então a gente está falando de um cangaceiro de uns 60, 80 anos, uns 60 anos pelo menos, né? De história. Então, qual que era o nome dele, pai Clélio? Era José Horácio, tá? E era interessante que mas assim, sempre me intrigou, né? Que o cangaceiro, ele usa muito nome ocultador, né? José Horácio. Mas ele, no ponto dele, um trecho que ele cantava, me deixava muito intrigado até hoje, né? Mas é mistério, né? Tem uma parte do ponto ele cantava: do bando de Lampião, sou eu rei do cangaço. Então isso sempre me intrigou, porque Zé Horácio eu achava no fundo, até uma fantasiosamente, que era o próprio Lampião. Mas essa dúvida, esse ponto de interrogação está aí até hoje, né? Tá vendo, gente? Como são as coisas, né? Uma linha bem bacana. E outra coisa que também foi que você tocou no assunto, que eu achei muito bacana falar para eles hoje, explanar para todos, que o que é um ponto de raiz? Um ponto de raiz é quando a própria entidade pede para tocar tal atabaque, ou ele mesmo ia até, ou ele até mesmo ele vai até a curimba, ele toca e ele traz o ponto dele. Porque antigamente, o guia espiritual, pai Gustavo, ele só para informar vocês, né? Que o guia espiritual, quando ele tinha que riscar o ponto dele, ele tinha que trazer o canto dele, o canto de raiz. E ele tinha, Gustavo, que ir pro atabaque e tocar.
E o cangaceiro, não sei se era no caso lá, cangaceiro, baiano, boiadeiro, lá de trás, ele tinha que ter uma tábua, ele riscava o ponto e jogava o ponteiro. O ponteiro tinha que cair em pé. Em pé. Senão, não estava incorporado. Então, começava por aí. Não era mais ou menos isso? E nesse tempo, hoje a gente vê menos, né? Os guias cantavam mais. Os guias chegavam na corimba e puxavam os pontos. Puxava ponto, guia puxava ponto, guia cantava, né? No nosso terreno isso sempre foi uma característica, né, pai? Não, a gente Por isso que a nossa casa é Umbanda, sempre foi Umbanda de raiz. Sim, sim. A gente sempre vai, às vezes, num terreiro e o Ogã canta a gira toda, né, pai? O guia vem, fica lá, aí às vezes o guia fala, canta pra Oxum, canta pra tal, mas ele fica lá só dando as determinações. Agora na nossa casa não. Nossa casa, todo guia-chefe encosta na corimba e canta mesmo. E canta mesmo. Então, gente, uma das coisas que é legal da gente falar, que é, além de ser os nomes mais populares dos cangaceiros, mas também a sua ligação, que é Lampião, Curisco, Dadá e Maria Bonita, né? Que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Se vocês não conhecem a história de Lampião, né, pai? Sim. A história de Dadá, de Curisco, Maria Bonita, aconselho vocês a pesquisar, porque tem essa história na internet, contando sobre os fatos, contando sobre o que eles eram. Né? E o pai Cleber tocou num assunto que eu acho bem bacana, que o senhor poderia passar para o pessoal, que é a parte que é a forma peculiar deles de fazer justiça. Isso. Acho legal você falar isso. Os cangaceiros, eles tinham essa questão, né? Eles tinham uma forma peculiar de fazer justiça. Eles entendiam a justiça de uma outra forma. Eles faziam a justiça deles, né? Eles viam muita injustiça naquela época e faziam a justiça deles. Isso vem também na história e tudo mais, né? E outra coisa que é muito importante é assim, gente. A gente falou agora de Lampião, Curisco, Dadá, Maria Bonita, eles são os mais famosos. Mas, assim, tinham vários, porque eles chamavam de volantes, né? Que seriam as turmas, né? Tinham vários bandos, né? Então, tinha o bando do Lampião, tinha o bando do Curisco. E dentro desses bandos, fora outros que eram comandantes de bandos, tinham outros cangaceiros, gente. Então, não se limita a esses 4. Se o seu cangaceiro der um nome bem diferente desses 4, por exemplo, tá tudo bem. Porque eram vários cangaceiros. Não é um clube fechado, limitado. É bem aberto, é muito amplo. E tem também, é que eu tô hoje de telespectador. Eu tô meio perdido, porque a senhora sempre tá aqui com a gente, aí tá bastidores e... Não, eu só queria perguntar também, falar para eles, que acho que é legal a gente falar, que teve uma coisa que aconteceu aqui na nossa casa, né, num trabalho de cangaceiro, não me lembro quando foi isso, há não sei quanto tempo atrás, que eu incorporei uma cangaceira, que é a cangaceira 7 facada, que é a cangaceira que eu trabalho, que assim, me honra muito, ela vem muito pouco, né? Ela vem raríssima vez, e que ela sempre pede 7 facas, né? E quer jogar, quer tacar, assim, dançar, né, com as facas, e não é uma coisa tão comum hoje em dia. Sim. Mas tem muitas coisas que são tradicionais que isso vem se perdendo, e é uma das coisas que eu, como jovem, eu falo eu como jovem porque a mãe, ela já é de uma época da Umbanda, né? O pai Clério também é de uma época de Umbanda, e eu sou de outra época de Umbanda, né? Então, nós pegamos décadas diferentes de Umbanda. Então, o pai Clério, ele é da década de 90, 80, né, pai? 80. Da década de 80, vamos jogar limpo, né? Vamos jogar limpo. Da década da Umbanda de 80, a mãe também por esse caminho. Eu já sou na década da Umbanda de 2000, né? Entendeu? Então, já é outra Umbanda, né? E eu quero, que é um dos caminhos que eu escolhi, preservar, né? É preservar a Umbanda da década de 80, a Umbanda da década de 90, de 70 e assim vai. Os cultos tradicionais é uma escolha minha e eu aconselho todos vocês jovens a fazerem isso. Por que eu falo isso, gente? Porque nossa função, que vamos herdar a Umbanda, porque querendo ou não, você jovem vai herdar a Umbanda, você é a continuidade da Umbanda, não é verdade? Vocês também têm que ter isso na sua cabeça, de vocês priorizarem o fundamento, priorizar a tradição
tradição. A linha do cangaço é uma tradição da Umbanda, né? E muitos terreiros não estão, e muitos terreiros estão perdendo, e muitos terreiros estão abrindo mão. Por quê? Porque o jovem, não é isso, deu continuidade. Então, realmente, é bacana a gente sempre ter essa visão de a gente preservar a Umbanda que nos foi dada. Eu acho que isso é bacana, né? Acho que esse é o caminho. E assim, gente, vamos seguindo, que é uma das coisas legais. A gente quis falar brevemente sobre a história, e aí fica a critério de você, né, pai? Sim. Estudar a história, de você ir atrás, porque assim, gente, é uma história bacana, uma história grande, inclusive Dadá, né, que foi a primeira mulher que entrou no bando. Últimas a morrer, né? Que foi a primeira mulher que entrou no bando de Lampião, porque o bando de Lampião era só homem. Não, foi Maria Bonita, e depois Dadá entrou também, fora outras cangaceiras. Teve, mas Dadá foi muito marcante, né, pai? Marcante. E aí o que acontece? Dadá morreu recentemente, né? Então não faz muito tempo, né, que Dadá faleceu. E isso é muito legal da gente falar, porque realmente é uma história do nosso Brasil. Então nós podemos falar que assim, a Umbanda é uma religião brasileira, certo? Então o cangaceiro, ele é de origem brasileira. Então, se a gente for pensar um pouquinho, o cangaço tem que ser uma das linhas importantes da Umbanda. Sim ou não, pai? Sim. Entendeu? Porque assim, caboclo é importante? É importante, porque o caboclo remete aos índios que são donos do Brasil. Ótimo. Baiano, representando o povo da Bahia, né, pai Cléber? Aí a gente fala dos pretos velhos, representando os escravos que vieram da África. Maravilhoso. Mas os cangaceiros tem que estar, porque é o povo do sertão, é o povo lá do Cerrado, povo importante para o nosso Brasil e que tem história aqui no nosso Brasil, né, pai? E isso também faz que eles, a forma de incorporação deles, como eles conduzem uma casa, como eles vivenciam uma casa, eles são muito rígidos. São muito rígidos. Não dá para pisar fora da linha. Exatamente. Eu acho que é um dos fatores que eles foram sendo não deixados de lado, porque eles, além de ser rígidos, eles são muito... A conversa é reta. Não tem conversa mole. Não tem como. O que está acontecendo comigo, seu cangaceiro? Você está fazendo isso. E assim, eles são cru. Cru que eu estou falando, eles são matuto. Então ele fala, você errou, você vai corrigir. Exato. Tu errou, tu vai corrigir agora. Mas eu posso falar uma coisa? Eu não acho isso como defeito. Porque eu vou falar uma coisa, nós da nossa sociedade, a gente aprendeu a meter um migué, aprendeu a ficar, não, mas veja, não quer falar, ninguém quer falar a verdade. Então, ninguém quer falar a verdade, porque a verdade é isso, a verdade machuca, mas é o certo a se fazer. Então, se a gente for pensar na verdade, se a gente for realmente falar o que é cangaceiro, eles são os guias que trabalham com a verdade, trabalham nesse caminho. Você sendo verdadeiro, você fala, não, realmente, eu errei, que ele vai te fazer? Ele vai te ajudar. Com certeza, só que ele não admite, a linha de cangaceiro e cangaceira, eles não admitem que a pessoa não reconheça e queira dar um de João sem braço na frente dele, querer dar um de coitadinho. E essa é uma linha que assusta a assistência, porque a assistência não quer ouvir. Sim. Hoje em dia, né, mãe, uma das coisas que a gente tem, que é uma das coisas que a gente também está se perdendo, é a questão do pessoal que vem pedir ajuda, né? É uma das coisas que um dia eu conversei com uma pessoa sobre caridade, né, pai? E a pessoa falou, cara, trabalhar com caridade é muito difícil, né? Por quê? Porque você dá a mão pro cara, o cara quer o braço. Essa é uma frase simples para explicar caridade. Sabe, a pessoa está passando por um momento de necessidade, a pessoa está passando fome, você dá uma cesta básica e fala, só isso? Entende? Isso é uma das coisas que é muito complicado, né, pai Cléber? Então, é uma das coisas que desmotiva muitas das pessoas a deixar de fazer a caridade. Porque a pessoa que está recebendo, às vezes, aquela cesta básica, ela acha que é obrigação da sociedade e é obrigação de você sair da sua casa, comprar uma cesta básica e dar para ela. Ele acha que isso é uma obrigação. Eles não acham que isso é algo que você está fazendo, que você não tem obrigação. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso é uma das coisas que eu acho muito complicado e que é realmente uma das coisas que a gente encontra muito, pai, hoje em dia, né, pai? A gente encontra muito isso,
que é a falta de gratidão, né, gente? E eu vou falar uma coisa, se a pessoa um dia te dá uma vela, cara, você tem que ser grato por essa pessoa. Pelo amor de Deus, entendeu? A gente tem que ter gratidão. Uma coisa que a minha mãe me ensinou é assim, você não se rejeita presente. Se aquele presente que a pessoa te deu não te agradou, não importa, mas você tem que agradecer aquele presente. Se o cara te deu uma meia, você tem que agradecer. Sabe por quê, gente? Porque ele foi até uma loja, foi lá, comprou, tirou do dinheiro do bolso dele, né, pai? Para comprar aquilo para você. Então, assim, às vezes a gente está tão preocupado com um presente do que um ato. Hoje o mundo está assim, a gente quer conteúdo, a gente quer saber do presente, quer saber do bem material, então um pouco se lixando da intenção da pessoa. Às vezes a pessoa prefere que a pessoa fale passando a mão da cabeça e esteja mentindo ou fazendo algo que realmente tem uma intenção negativa, do que a pessoa fale como o cangaceiro do cangaceiro tem uma intenção totalmente positiva, né? Para o cangaceiro tem uma intenção boa perante a nós e ele fala a verdade. Então, assim, a pessoa não está nem aí para querer saber da intenção. Então, os valores são trocados. Isso é uma das coisas que eu acho que é complicado. A gente tem que preocupar, a gente tem que prestar atenção na intenção da pessoa. Não no que a pessoa fala ou não no que a pessoa nos entrega. Não é, pai? Eu acho que isso que é legal. E os cangaceiros, eles são isso. Eles são guias e entidades com intenções maravilhosas, que querem nos ajudar, querem a nossa evolução, e eles vão falar a verdade e vão te posicionar de tudo que eles querem te passar, né, pai? E assim, ele, depois que você realmente procura a ajuda do cangaceiro, você quer a ajuda dele, ele vai te ajudar. Ele vai te botar para cima, ele vai te botar no caminho. Tudo que o senhor pressário vai fazer. Porque ele tem mironga boa. Exatamente. Porque ele sabe fazer as mirongas. Mas ele só faz para quem merece. Por onde ele também tem que fazer. Exatamente. Então, aí aquelas coisas que as pessoas falam, eu não gosto de cangaceiro porque ele não me atendeu. Cangaceiro não fez garrafada para mim, fez pro fulano. Gente, vocês já pararam para pensar por que cangaceiro faz garrafada para um e não faz para o outro? Né? E a gente sempre culpa a entidade, porque é sempre mais fácil, né, pai? Isso é uma das coisas que muito me machuca. Eu amo os orixás, gente, amo os deuses espirituais, mas tem hora que a religião me cansa. Né? E eu falo a religião, pai, porque assim, ela está distorcida. Porque a religião, toda religião, a palavra religião, para mim, ela significa a melhora do ser humano. A religião, ela serve para tornar o ser humano uma pessoa melhor. Só que não é mais isso religião. Religião já é outra coisa agora. Entende o que eu estou querendo dizer, pai? E isso é uma das coisas que me entristece muito na Umbanda, me entristece muito no Candomblé, me entristece muito nas religiões em si. Ela mudou o que ela é, né? Ela realmente serve, gente, para a gente se tornar ser humano melhor, né? É a mesma coisa que a gente fala sobre o orixá. O orixá, ele nos ajuda, gente, a se tornar um ser humano melhor. Guia espiritual, o que significa a palavra guia espiritual? Ele vai nos guiar na nossa vida, ele vai nos aconselhar, ele vai nos dar o caminho. Né? Então, assim, ele está aqui para nos ajudar na evolução. Agora a pessoa quer fazer guia como moeda de troca, quer fazer orixá como moeda de troca, eu dou uma oferenda, o senhor resolve o meu problema e dá um kit. Não é isso, pai? Isso é uma das coisas que mais me deixa triste, tá bom? Então, vamos seguir. Atuação espiritual. Eu acho que esse é o bem bom, é a mandinga da brava que o pessoal quer saber, né? Qual é a atuação, pai, espiritual mais importante do povo do cangaço? Olha, o povo do cangaço, eles atuação do orixá. Não, a atuação que ele traz para nós. Qual é a função dele dentro dos Quais são as qualidades? Ele pode quebrar uma demanda, ele é feiticeiro, ele quebra magia. A principal dele é quebrar a demanda, cortar a demanda. Certo. Entendeu? Uma coisa que todo cangaceiro tem, mas assim, né, gente? Tudo tem que ter a sua moderação, né? Ele sempre tem uma faca, ele sempre tem uma peixeira. Mas não dá para você incorporar uma gira com a peixeira na cintura, né? Logicamente, tudo tem seu momento, né? Mas é uma ferramenta que eles utilizam. Eles usam muito punhal e usam muito faca. Faca grande, né? Facão. Uma famosa peixeira, né? Eles usam muito isso daí. Eles cortam demanda, mas tem um outro lado muito importante deles. Eles são excelentes curadores. Eles são conhecedores de erva, eles fazem garrafadas, eles conhecem muitas ervas. Então, assim, eu vi muitas pessoas chegarem numa situação bem crítica de saúde e
levar a garrafada, depois de 10 dias a pessoa aparecer com outra feição completamente mudada. Então, mas posso falar uma coisa, pai? Eu estou participando fora da live e dentro da live, né? É assim, pai Clélio. Antes, há 30 anos atrás, pai Gustavo, a gente ia até o guia e a gente acreditava. O guia dava aquela garrafada, Gustavo, você levava aquilo como um remédio, com honra. Entende? Aí o que aconteceu? A indústria, infelizmente, foi substituindo e descaracterizando, dizendo que aquilo era curandeirismo, que aquilo era coisa errada, que aquilo não prestava. E aí descaracterizou a beleza da linha. E mãe, isso não teve só um efeito nas garrafadas. A própria fitoterapia, que é o estudo de plantas medicinais, de você realmente, como é que fala, pai? Curar as pessoas através da erva. A fitoterapia, ela foi muito destruída por conta da farmácia, por conta da indústria. Porque eles começaram remédio, propaganda. Gente, vocês já viram que a gente tem propaganda de remédio? Vocês acham isso normal? Ou só eu sou diferente e de achar que isso é uma loucura? Ter propaganda de remédio. Eu acho extremamente louco isso. Entendeu? É uma coisa que eu fico meio assustado, né? De ter propaganda de remédio. Mas, enfim. Mas, assim, gente, isso foi atrapalhando tanto a religião, quanto também a questão da fisioterapia e de vários outros fatores. Mas, assim, gente, como funcionava a Umbanda de 30 anos atrás? Gente, primeiramente era o seguinte, terreiro, a maioria dos terreiros, eles eram em locais, né, de periferia. Eles eram em regiões com pouca renda, região de pessoas que não tinham acesso à saúde, acesso a uma alimentação decente, acesso a algumas coisas que para nós hoje, ou você que está aí, nunca passou fome, né? É a mesma coisa. Eu sou grato e eu agradeço eternamente minha mãe e meu pai, porque eles nunca me deixaram passar fome, né? Mas assim, a gente tem tem pessoas que já assistem, tem pessoas que assistem, tem pessoas que eu conheço que passaram por isso. E, gente, não tem como explicar, entende? É algo muito complicado. Hoje a gente sempre tem comida no meio da nossa mesa. E é uma das coisas que, assim, minha avó sempre me ensinou. Vai lá, agradece o seu prato de comida, né? E isso é um costume de pessoas que têm pouco. Porque, gente, quando a gente tem de sobra, a gente não está nem agradecendo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, isso é uma das coisas que eu sempre falo. Às vezes, os problemas que nós temos na vida, eles servem para colocar a gente de joelho. Porque se a gente tivesse tudo do bem e do melhor, dificilmente a gente estaria dentro da religião, né? Porque, querendo ou não, gente, a fé, ela serve para ajudar quem está precisando, né? Agora, se você está com a vida toda ganha, você está com a vida tudo em ordem, dificilmente você vai estar amando os orixás. Porque vocês que são de terreiro sabem que a maioria das pessoas que entram no terreiro entra por quê? Porque elas estão precisando, né? Então, a pessoa que entra no terreiro é aquela pessoa que está precisando, que está com a mediunidade dela toda lascada, que está precisando de uma ajuda na saúde, aí o guia cuida, e o guia fala, tem que tratar sua mediunidade, ela vai lá e entra no terreiro. Poucas são que entram no terreiro porque realmente ama a religião, ou porque realmente tem uma curiosidade que são bandistas, né, pai Cléber? A maioria é por essa questão, né? Então, assim, gente, os terreiros de antigamente, eles eram mais ou menos tudo. O pai de santo, ele era médico, ele era psicólogo, né? Ele era psiquiatra, ele era doutor, ele cuidava de tudo, cuidava da espiritualidade, né? E ele tinha um conhecimento de absolutamente tudo. O que ele não sabia, e que o pai de santo não sabia, ou a mãe de santo, o guia dele vinha em terra e resolvia. Então, e uma das coisas que a gente quer, que eu gostaria de falar do pai de santo, do pai Clério, o primeiro pai de santo dele, o primeiro pai de santo do pai Clério, gente, que é uma das coisas que é impressionante, que assim, ele não sabia ler, ele não sabia escrever. Não é, pai? Ele não sabia ler, não sabia escrever, não terminou o colégio, mas quando viu o guia dele, né, pai Clério? Ele passava a garrafada perfeita, nunca ninguém passou mal, cuidou a vida toda das pessoas, ele tinha essa, vamos dizer assim, falta de conhecimento. E outra característica, as rezas. Naquela época tinha muito mais rezas. E o próprio guia vinha e fazia a reza. Ele fazia a reza. Hoje, dificilmente, pai, você vê um guia fazendo uma reza, né? Um guia ajoelhado rezando, um guia ajoelhado fazendo uma reza, né? Uma prece.
Dificilmente você vê isso, né? E é isso que eu falo, gente, essas coisas que a gente tem que resgatar na nossa Umbanda. A gente tem que resgatar essa tradição que é tão importante para nós, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá? Deixa eu perguntar uma coisa. Se a casa não trabalha com a linha de cangaceiro, eles poderiam entrar numa linha de baiano? Sim. Eles É o que geralmente está É o que acontecendo. consegue, né? Mas assim, a gente está falando de regiões do Nordeste, mas assim, né? É o interior do Nordeste. Interior do Nordeste. Né? Não são as Casa de capitais. Palafique, São- Cerrado, dentro da mata. Dentro da mata, realmente... E eles podem entrar, então, na linha de baiano. Sim. Lá naquela casa específica, como chamava o pai de santo? Pai Januário. Pai Januário. E quanto tempo ficou o terreiro lá? Olha, provavelmente uns 20, 25 anos. E o terreiro chamava como? Tenda de Umbanda, Pai Ogum de Rondas e Baianos de Horácio. Até o nome colocava Baianos de Horácio para até não dar aquele, né? Um choque. Você fala que era cangaceiro Zé Horácio, acabou. Os caras iam atacar a pedra, né, pai? Entendi. O que mais? Entendi. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos. Então é uma coisa importante que a gente está querendo passar para vocês, tá bom? E uma coisa que a gente gostaria de falar para vocês, da parte de quebrar demanda, né, é tudo que realmente, às vezes a gente está passando naquele momento, o cangaceiro vai lá e vai quebrar e vai realmente anular tudo isso, que é uma coisa boa. Por isso do facão, né? O facão ele serve para justamente cortar. A intenção dele é cortar espiritualmente a mandinga, né? As coisas que são ruins. E é uma coisa muito interessante, né? A gente falou que o cangaceiro ele pode vir na linha de baiano, eles vêm na linha de baiano. E também na linha de esquerda. Na linha de esquerda também. A pessoa, geralmente, ela entra, vê aquele baiano que não está com aquela feição muito alegre, a pessoa já fica... Vou passar com aquele, vou passar sorridente. Eu queria passar com o seu do Bonfim, que é um sorriso, né? Sorriso, com o seu Zé que brinca, com outro que... Não, mas realmente ele é mais centrado, né? Ele é mais Mas fechado. vocês sabem que um orixá que rege a linha do cangaceiro, um dos orixás que rege a linha do cangaceiro, por isso que ele trabalha à direita e à esquerda, é o Ogum Xoroquê. Tá? O Ogum Xoroquê é um dos sustentadores da pilastra, que é um dos Oguns velhos. E ele foi esquecido durante muito tempo. Você pode ver que só os antigos conhecem mais o Xoroquê. Sim. Agora que o Xoroquê voltou a estar na moda. Na moda, né? Mas os caras Vamos assim, lá. Como o Mulu. O Mulu também é um dos regentes. São 9h32, tá bom? Pode continuar. Quer cortar nossa live, cara? Eu queria cantar, você viu? Canta, vamos lá. Gente, vocês querem que eles cantem? Eu prefiro a mãe aqui do que os pastores. Aqui tá melhor. Ó, a gente vai cantar mais um dos cangaços, tá bom? Inclusive, gente, coloca uma pergunta que vocês queiram que a gente responda sobre cangaceiro, uma dúvida que você tem que depois do ponto a gente vai responder. Vamos lá, pai? Quando o senhor puxou o primeiro, eu vou puxar o segundo. Pode ser? Vamos fazer um medley, como diria. Um atrás do outro? Um atrás do outro. Então tá bom, vou puxar um, mas quero puxar outro. Vamos lá. Sabe os cangaceiros? A saudação para vocês que querem aprender em casa, a gente fala Saravá os cangaceiros, salve o cangaço, tá? Então, Saravá os cangaceiros, salve o cangaço, essa é a saudação, tá bom? Então, vamos lá. Olê, mulher, rendeira,
Gente, cantamos um pouquinho, você viu? E tem mais. A gente só tá dando uma passada por cima. O pessoal está dizendo o áudio aqui... estourou um pouco, depois a gente vai diminuir um pouco o nosso ataque. É que eu e o Pai Clério, para cantar, a gente se emociona. Desculpa, eu sinto muito, mas a gente O ama pessoal está muito. tá estourando o som. A gente ama muito cangaço, né, Pai Clério? Mas estão dizendo o seguinte, você continuar puxando, vai incorporar na casa de cada um. Aí a gente vai trazer os cangaços. Então vamos continuar, que tem bastante coisa. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça parte 2 do cangaço, compartilha e comenta aqui, tá? E ó, eu vou pedir de coração para vocês, gente, compartilha a nossa live, tá bom? Todos vocês que estão ali, ajuda muito a gente, porque assim, vocês que gostam da gente, vocês que acompanham o nosso trabalho, como vocês podem nos ajudar e como vocês podem nos dar uma força? É compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí, tem grupo de Umbanda, tem grupo de Curimba, tem grupo de Candomblé. Compartilha a nossa live lá, joga o nosso link lá para as pessoas terem um acesso, para a gente poder partilhar esse conhecimento dos cangaceiros para todo mundo, para que todo mundo possa receber esse conhecimento e receber esse axé do povo do cangaço, tá bom? Então, vamos lá. Gente, uma segunda atuação que os cangaceiros têm é a cura, né? Então, o Pai Clério disse que o forte é quebrar a demanda, mas outra atuação muito importante é a cura. E o Pai Clério falou um pouco das garrafadas, inclusive a gente tem algumas aqui. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, aqui a gente tem uma garrafada, né? Que essa daqui está em volta de um galão de couro, bem bonito, e temos aquela outra garrafada também numa parte de vidro, tá? Que é a bebida que a gente também pode oferecer para os cangaceiros, né? Porque a bebida do cangaceiro, gente, ela é cachaça, né? É o que eles mais gostam de tomar. Pode ser branca, pode ser amarela, fica ao critério do cangaceiro. Mas a garrafada que você coloca algumas ervas, os cangaceiros também gostam, né? Então, assim, como os cangaceiros têm muita ligação com o sertão, né? Se você pega algumas ervas, algumas árvores que são do sertão, que podem, é claro, precisa fazer um estudo, né, gente? Para não for qualquer erva. Mas estuda ervas que realmente possam e coloca na bebida dele, que realmente vai dar uma força muito importante na bebida, e tenho certeza que eles vão gostar, né? Tem a garrafada como medicinal, e né? como a bebida. Essa é como bebida. A bebida. A garrafa medicinal, gente, geralmente eles não fazem alcoólica,
né? A garrafa medicinal eles fazem com coco seco, então às vezes eles pegam um coco seco, abrem o coco seco, fazem um pouco daquele leite de coco, né? Que eles pegam a carne do coco, bate com essa água e faz. Deixa no ar, deixa no ar. Vamos deixar no ar, mas as garrafadas medicinal tá aí. Eu já dei uma início aí. Numa outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso. Vocês esqueceram que o Pai Clério nasceu no herói, então a gente continua no herói, né, pai? Então vamos lá. A parte que eles gostam de ser oferendados. Gente, a oferenda e a comida do cangaço é muito simples. É farofa com pimenta, tá? Faz uma boa farofa com carne seca, né? Uma farofa bem forte. Com gosto forte. Cebola. Não pode ter aquela questão de fazer uma farofinha só. Não. A farofa dele é no tranco. É forte. Pode pôr pimenta também, eles comem, eles gostam. Tá? Bebida, a gente falou agora. Cachaça. Tem essa questão da garrafa, não, mas se não tem, é cachaça. Eles tomam cachaça. Tá? E fumar, eles fumam cigarro de palha, eles fumam charuto, até o cigarro normal, mas geralmente é pouco comum. Eles usam mais cigarro de palha, inclusive cigarro que o médium tem o prazer de fazer. Eu, me desculpe, eu não tenho essa prática, né? Mas tem pessoas que fazem cigarro de palha porque eu guia, e eles apreciam muito. Porque o cigarro de palha que a pessoa faz, ela coloca o que ela quer e pode ser mais forte ou mais fraco do que vende-se por aí. E uma das coisas que o Pai Clério falou é muito legal. Vocês percebem, né, que todos os guias que a gente fala um pouco, né, a gente sempre fala dos elementos e incentiva vocês, né, a vocês fazerem os elementos do seu guia trabalhar, né? Então, assim, para os mestres, que são os catimbozeiros, os guias do catimbó, os mestres do catimbó, eu falei da cruz que eles usam para benzer, e eu falei para vocês que vocês podem fazer com goiabeira, vocês mesmos fazem um e outra questão, eles são muito devotos também, tá? Eles são devotos. Da católica. Eles falam sobre santos da igreja católica. Tem um santo que é padroeiro. Sim, entendeu? Eles falam. Qual é a pergunta? O nome e a pergunta? Da Rosa Vasconcelos. Que cor de vela ou outro elemento podemos oferecer para o povo do cangaço? Eu vou falar a cor que eu acho que é bacana. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu estou vermelho, lenço vermelho, tomadora vermelha. Então, uma das cores que é fundamental é o vermelho, tá? Mas tem outras, né, pai? O vermelho é primordial. O vermelho é o essencial, tá? Vestimenta deles, a gente falou do chapéu de couro, né? Esse chapéu realmente ele é bem antigo e assim, cada cangaceiro ele escolhe a forma que ele quer que seja o seu chapéu, né? Ele coloca os adereços aqui, né? Ele que simplesmente essas 3 formas de estrela, né? Mas tem outros tipos de chapéu de couro também. Esse aqui é um pouco mais aberto, né? Tem até chapéu branco, chapéu vermelho, que a pessoa coloca aquela estrela de Davi, coloca não sei o que e tal, mas tudo que o cangaceiro pede, né? Tinha uma cruz aqui, ela acabou caindo, né? Tinha uma cruz aqui que ele utilizava também, tá? O lenço, eles usam muito o lenço para fazer as mandingas deles, né? E eles utilizam o lenço, esse caracteristicamente, o seu curisco, ele usa o vermelho. E ele, não sei ainda se eu consigo. Não lembra se você faz? Eu não sei. Você não sabe? Né? Coloca o lenço, né? E coloca o chapéu, tá? E uma das mandingas desses lenços aqui que eles usam é colocar o nome do inimigo aqui no nozinho. Mas fica pro 2, né? Vamos ver. Fica no 2. Ó, mandinga! A mandinga, a gente explica a mandinga. Gente, mandinga só vai ser explicada se essa live for 10 vezes compartilhada. Se 10 pessoas compartilhar a live, 10 é pouco. a gente, o pai já tá querendo subir. Quanto, pai? Fala o que é quer ver. Você quer 20, pai? Tem que ter 20, pelo menos 20 compartilhamentos. 20 compartilhamentos. A gente é tão garrafada quanto do chapéu. Só que assim, gente,
vocês têm que compartilhar. Se não compartilhar, a gente vai falar. A gente vai trabalhar assim agora, né, pai? Compartilha, Trabalhar com a verdade. compartilha, a gente dá. Agora eu não quero A saber. gente batalhou por esse mistério. O WhatsApp está estourando. Tá? A gente diminuiu mais. É que a gente ficou um pouco empolgado, mas a gente vai dar Não, mas uma... é o microfone. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o Pai Clero falou sobre isso. Os orixás que regem, a mãe já deu uma palhinha. Né? O Pai Clero falou... O Pai Clero falou um pouquinho sobre o Molu. Né? O Molu pela questão do sertão, pela questão do chão, né, pai, da terra seca, né? Então, e outra questão muito interessante, o cangaceiro, ele não tem pisar leve. O pisar dele Você viu alguma coisa ali? é sempre firme. No chão. Ele tem essa característica. Ele traz isso também. Ele tem essa aqui e tal. Eles têm muito a ver com essas pontas cantigas, modinhas do